Vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, boa noite. Bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Mona Lisa falando, me ouve bem? Sim, Mona Lisa, boa noite, estou à sua disposição. Secretário, vou então direto ao ponto. Acabamos de ouvir o governador João Dória, falou agora há pouquinho em Nova York, a seguinte frase, perguntado, sobre as festas e a preocupação em relação à variante. Abre aspas, não é hora, ao meu ver, de fazer festa de Réveillon, embora seja uma decisão dos prefeitos, não me parece uma hora adequada para promover festas de Réveillon. E aí ele também fala que temos que ter atenção em relação ao carnaval. Secretário, a gente não pode errar de novo, né? Aprendemos muito nesse 1 ano e 10 meses. O que, de fato, a gente pode esperar em relação ao comprometimento das autoridades paulistanas, então, sobre essas festas, esses deslocamentos, essas chegadas, que muita gente já está planejando, inclusive já pagou aqui na cidade de São Paulo? Olha, Mona Lisa, São Paulo, a capital, foi exemplo para o mundo, tanto Exato, em relação à concordo. vacinação, como em relação às medidas sanitárias extremamente rígidas que nós tivemos durante toda a pandemia. Nós tivemos aqui uma organização da vigilância sanitária no município que foi capaz de conter a variante Delta, onde nós não tivemos consequência mais grave, diferente de boa parte dos países do mundo, né? São Paulo, inclusive, quase sempre teve medidas muito mais restritivas que o Estado. O Estado, por exemplo, recomendou a liberação de uso de máscara a partir do dia 11, agora de dezembro. O município não fez isso. Nós, inclusive, estamos fazendo o terceiro estudo, que deverá ser anunciado na próxima segunda-feira pelo prefeito Ricardo Nunes, aonde a vigilância sanitária vai analisar os indicadores epidemiológicos, assistenciais e de vacinação da cidade. São Paulo ultrapassou 96% da população com mais de 12 anos com a segunda dose, né? E é isso que vai nortear a tomada de posição nossa. Dezembro é um mês muito difícil. Durante o mês de dezembro, o comércio popular de São Paulo recebe Exato. pessoas de todo o país, de todas as regiões do país, de vários países. Portanto, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter a atenção redobrada, sobretudo agora com o surgimento de uma nova variante. Sim, quando eu digo a respeito dos erros, eu me refiro ao nosso país como um todo, né? A demora da vacina e tudo mais. A gente sabe do enfrentamento de São Paulo na direção oposta para dar agilidade, até porque, diante do gigantismo de São Paulo, essa seria e será uma cobrança imediata, né, dessa população para todas as autoridades, prefeitos, governador e também, especialmente, secretários de saúde, porque é um desafio enorme para os senhores. Mas eu reitero a pergunta. Nesse momento, então, dia 1º de dezembro, faltando poucos dias para aglomerações na 25 de março, que para quem não é de São Paulo, é uma rua de comércio popular que recebe em dezembro por dia mais de 1 milhão de pessoas, qual é a inclinação das autoridades, então? Já que não há uma decisão, qual é a inclinação nesse momento? Em relação, claro, o senhor disse vai ter uma decisão próxima quanto à máscara, mas para as festas, para as aglomerações, o que está no radar das autoridades que já pode e precisa ser dito, secretário? Olha, Mona Lisa, volto a dizer, nós vamos nos basear, como sempre fizemos, nos estudos da vigilância sanitária. O estudo da vigilância do município fica pronto no final de semana, é ele que vai ditar exatamente a decisão com relação à questão do Réveillon. Carnaval é daqui 3 meses, tem muito tempo ainda para se poder organizar em relação à questão do carnaval. Quando se fala em situação epidemiológica, né, 15 dias é quase que uma eternidade. Sem Então, nós dúvida. precisamos, na próxima segunda-feira, o município vai se posicionar em relação às festas de final do ano, com relação aos dados que se tem, também ao uso de máscara, isso é fundamental, né? Então, nós devemos tomar essa posição no mais tardar até o início da semana. Se dependesse só do senhor, o senhor diria o quê? Eu sei que não depende, mas estou curiosa. Não, eu faço aquilo que a vigilância da Secretaria Municipal aponta. Como eu disse, o mês de dezembro é um mês complexo, em função desse comércio popular. Com o surgimento de uma variante, a preocupação e o alerta se redobra, sem dúvida nenhuma. Ao lado de avançarmos
na vacinação. São Paulo, hoje, foi a primeira cidade do país que iniciou a vacinação de reforço de quem tomou a Janssen com a Pfizer, o que é um dado bastante importante. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, 1 milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço e ainda não tomaram. Por isso que nós estamos fazendo todo um esforço para que essas pessoas possam tomar a dose de reforço. 300 mil jovens com mais de 12 anos ainda precisam tomar a segunda dose. Por isso que a gente iniciou a vacinação nas escolas. Então é isso que a gente deve apontar. O momento a pandemia não acabou, ela continua, sobretudo agora com uma nova variante que a gente ainda desconhece, Sim. né? E as medidas sanitárias, elas devem ser obviamente rígidas, adequadas e avançarem junto com o processo de vacinação. Sem dúvida. Apertei o secretário, não consegui uma resposta direta, então vou passar para os meus pares. Brincadeirinha, secretário. Caio, chega na conversa também, Caio. Ô, secretário, boa noite. A gente acabou de noticiar aqui que a fronteira aérea não será fechada com aqueles 4 países que a Anvisa recomendou e que tem um voo chegando aqui em Guarulhos na madrugada de quinta para sexta-feira. O senhor vê algum problema nisso? O senhor vê algum risco nisso? São cerca de 300 passageiros e tem mais 8 voos até o dia 31 de dezembro vindos de Angola. Tem toda uma questão política envolvendo, o Palácio do Planalto, o governo federal, acha que a Anvisa não fundamentou a recomendação dela, a Anvisa acha que sim, que está bem fundamentado. Qual que é a sua visão sobre isso? Tem algum risco nisso? Tem algo que eu sei que o senhor é secretário municipal, mas que possa ali, de repente, ser feito? Qual que é a sua visão sobre esse episódio? Olha, Caio, na semana passada nós solicitamos o município de São Paulo ao Ministério da Saúde que fosse estabelecido um novo protocolo pela Anvisa exigindo o passaporte vacinal para as pessoas que chegassem ao país, né? A Anvisa, aliás, acabei de ver essa notícia aqui na CNN, a Anvisa recomendou isso à Casa Civil do Palácio de Brasília, né? Que exatamente todo mundo que chega no Brasil tem que mostrar, tem que provar que está vacinado. E, obviamente, esses voos que vêm de países que têm hoje uma baixa cobertura vacinal, infelizmente, quase todos eles localizados no continente africano, obviamente, tem que ter restrição. A Anvisa está correta com essas sugestões que fez, né? A porta de entrada, o vírus, desde a sua primeira onda, né, em fevereiro de 2020, foi o chamado vírus importado, né, que chegou no país via exatamente os viajantes, né? Por isso que, inclusive, aqui na capital, durante o surgimento da variante Delta, nós fizemos as barreiras sanitárias em aeroportos aqui da capital, em rodoviárias, em transporte de carga. Então, a Anvisa está absolutamente correta em indicar a necessidade da comprovação da vacina e a restrição desses voos. Renata, chega na conversa também, minha querida. Como vai, secretário? Boa noite. Olha, além desse debate sobre restrição de fronteiras, restrição de voos para mais países, que é o que a Anvisa está recomendando, passaporte de vacina, eu conversei mais cedo com o secretário de Saúde do Maranhão, que também é presidente do CONAS, Carlos Lula, e ele disse que também uma medida que poderia ser bem-vinda nesse momento seria a redução do intervalo para a terceira dose, a dose de reforço, de 5 meses, por exemplo, para 4 meses. Disse que há um debate sobre isso, inclusive uma expectativa de colocar esse tema para o Ministério da Saúde. O senhor entende que essa medida é bem-vinda, ela poderia ter efeito? É o caso de se pensar nela? Sem dúvida nenhuma, Renato. Nós, inclusive, os nossos sanitaristas aqui da Secretaria Municipal estão estudando isso, reduzir de 5 para 4 meses, né, o período para a dose de reforço seria fundamental. Aliás, o ministro falou comigo no domingo e disse exatamente isso. A maneira mais eficaz de combatermos a nova variante é avançarmos na vacinação da dose de reforço. Então, reduzir o prazo, né, de 5 para 4 meses seria muito importante. Os nossos técnicos estão vendo isso. Nós solicitamos ao município, ao Comitê Científico do Estado, que também faça essa análise de redução desse período, porque, sem dúvida nenhuma, nós conseguiríamos aí uma eficácia muito maior na proteção
das pessoas. É uma medida extremamente importante que pode ser tomada rapidamente. Aliás, Renata, o Reino Unido e a Comunidade Europeia já reduziu para 3 meses o período da dose de reforço. Obrigada, Renata. E, secretário, quero continuar ainda falando agora, secretário, sobre esse chamamento absolutamente fundamental para aqueles que ainda não entenderam a importância de completar o ciclo vacinal, né? Pessoas que não foram tomar a segunda dose, pessoas que ainda não estão indo tomar o reforço. Eu gostaria que o senhor reiterasse a importância disso, especialmente nesse momento de dúvida do planeta, né, do mundo sobre essa nova cepa, porque a vacina está aí, né? É só chegar, se vacinar, é fácil. Inclusive, me corrija se eu estiver errada, secretário, não há mais nem a exigência do comprovante de residência para tomar vacina na cidade de São Paulo. É isso, secretário? Não, exatamente isso. Por favor. Nós tiramos a exigência de se apresentar o comprovante de residência, sobretudo para jovens que circulam nas cidades do entorno, né? Nós temos vacinado muita gente no entorno aqui da cidade de São Paulo, né? Um outro fator que nós também eliminamos na última semana, os jovens não precisam mais comparecer com responsáveis e com seus pais para serem vacinados, podem com uma autorização ou mesmo com uma autorização por WhatsApp serem vacinados nas escolas. Abrimos a vacinação nas escolas e foi tão importante que em 3 dias, para você ter uma ideia, nós conseguimos pular a vacinação dos jovens, dos adolescentes com mais de 12 anos, de 40% para 60%. Então, tudo que puder ser feito para que a gente possa avançar na cobertura vacinal é um elemento absolutamente imprescindível para proteger a população contra essa nova variante. Sem dúvida, secretário, é fundamental isso. Claro, a nossa solidariedade absoluta para todas as campanhas de esclarecimento, porque não há outro caminho, né? O melhor caminho, aliás, o único caminho para a gente enfrentar essa nova cepa, para a gente continuar enfrentando a pandemia é a vacinação, sem dúvida. Secretário, eu espero que em breve as autoridades, então, tenham a recomendação direta de como a gente vai proceder. Uma boa noite ao senhor, muito obrigada por mais uma entrevista. Essa hora, no fim do dia, é pura parceria para chegar aqui e conversar com a gente. Muito obrigada, viu, secretário? Até uma próxima.